Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude na reflexão, ó Deus, daquilo que aconteceu naquela sexta-feira em Jerusalém. Momento, ó Deus, tão terrível, talvez o pior de todos os dias na humanidade, onde o Senhor, o Criador dos céus e da terra, passou pelo que passou. E nós pedimos ao Senhor que trabalhe o nosso coração, nos dê um real entendimento de tudo aquilo que aconteceu naquele dia, para que nós possamos realmente continuar cantando que nós só temos o Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor realmente morreu por nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Marcos, capítulo de número 15, versículos de 1 a 21. Marcos 15, de 1 a 21. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações se fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, aos quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir-lhe que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo,
pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Meus irmãos, nós estamos no pior dia da humanidade. É muito difícil a gente entender o que acontece aqui nesse dia, nessa sexta-feira pela manhã. O dia estava amanhecendo, eles já tinham julgado Jesus no meio religioso naquela noite, num julgamento completamente injusto, fora das regras, e o dia está amanhecendo, e chegou o grande dia, o terrível dia para o Senhor, e o grande dia para nós. Meus irmãos, é muito difícil a gente parar e pensar um pouco aqui nesse texto, e refletir nele realmente, no que está acontecendo. É algo assim, assustador. É algo assustador, se você for parar para realmente refletir no que está acontecendo aqui nessa sexta-feira pela manhã. Jesus será sentenciado à morte, ele vai passar por uma série de zombarias, ele sofrerá açoites, meus irmãos, que nenhum de nós suportaria ver. Eu me atrevo a dizer que nenhum de nós aqui, eu não acredito que aqui dentro tem alguém que olharia para aquilo que estava acontecendo e ficaria olhando, querendo ver. É um negócio assim, extremamente bárbaro que acontece aqui. Ele será sentenciado, ele vai passar por essa zombaria, sofrerá os açoites, ele sofrerá todo tipo de humilhação, todo tipo de dor, de sofrimento ele vai sofrer aqui. E nós muitas vezes, eu me entristeço muito quando eu ouço determinadas músicas modernas que falam desse dia, e vejo as pessoas assim, se alegrando, gritando, oh que maravilha, pulando de alegria com o que aconteceu aqui nesse dia. Tem uns cânticos por aí que se dizem gospel. Os irmãos, eu não gosto nem de ouvir, porque me ofende, me machuca, me traz dor, porque nós estamos diante do nosso Senhor, o justo, o Criador dos céus e da terra, aquele que não pecou, aquele que curou, aquele que ajudou, aquele que agiu com misericórdia. E ele vai passar por tudo isso que ele passou aqui, e eu quero que a gente reflita um pouco sobre isso. Os versículos de 1 a 5 mostra que Jesus foi levado junto, já o dia amanhecendo, foi levado junto a Pilatos, para que ele fosse agora julgado pelo governo civil. Ele já tinha sido julgado e condenado pelos religiosos em 3 julgamentos no decorrer daquela noite. E agora, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, ele é levado diante de Pilatos. Por 2 vezes ele é julgado, ele é levado pelo Sinédrio, e Pilatos o interroga. Jesus se cala perante Pilatos, ao ponto de Pilatos ficar admirado. Isso nós encontramos aí nos 5 primeiros versículos. O versículo 5 diz isso: Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos ficou admirado. Nós sabemos que Pilatos não era um homem digno, Pilatos era um homem corrupto, Pilatos era um homem terrível. E ele fica admirado com a atitude de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que na verdade as profecias de Isaías estão se cumprindo, está tudo se cumprindo. Ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores,
Ele foi levado mudo, ele não se defende. Por que ele não se defende? Porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele tinha que passar por tudo aquilo. Ele tinha que sofrer tudo aquilo que ele havia de sofrer, para cumprir-se a palavra, para cumprir todo aquilo que Deus havia determinado nos seus decretos eternos. Ele tinha que passar por tudo aquilo. E ele não podia nem mesmo se defender, porque se ele se defendesse, ele tinha que falar a verdade. E qual era a verdade? Eu não sou culpado de nada, eu sou filho de Deus. Eu sou o filho do Altíssimo, eu não tenho pecado. Era isso que ele teria que falar, e ele não fala nada. Então, os versículos de 1 a 5, ele é levado diante de Pilatos. O versículo de 6 a 8, se você olhar aí, você vai ver, era a ocasião da festa. Que festa? A festa da Páscoa, a festa que lembrava a libertação, a festa em que eles soltavam alguém como símbolo de uma libertação, como símbolo de um perdão. Era o dia dessa festa, e era costume soltar alguém, e nesse dia existia um homem chamado Barrabás, que estava preso por motim e por revolta contra o governo romano, contra o Império Romano, e que levou gente à morte. Nesse motim morreu pessoas. Então Barrabás está sendo acusado de assassinato, e ele está aí nesse processo, e ele estava preso, e ele se levanta contra o Império Romano, condenado, e quando eles pedem para que Barrabás seja solto, o povo pede que alguém seja solto. Ele diz isso aí no versículo 8, vindo a multidão, começou a pedir que ele fizesse como de costume. É costume no dia da Páscoa, o governo romano, o Império Romano vai soltar alguém que está condenado. Vai ter aquilo que a gente vê aí normalmente, final de ano, vão abrir mão e vão soltar alguém que estava condenado. E aí os religiosos, eles começam a incentivar o povo a pedir a crucificação de Jesus, e a pedir que soltasse Barrabás. Pilatos tenta soltar Jesus. Se você ler os outros textos, você vai ver que Pilatos, ele interroga, ele tenta soltar Jesus, ele não reconhece erro em Jesus, ele reconhece que o motivo da sua condenação era inveja por parte dos religiosos. E os religiosos começam a incitar a multidão. Os líderes, aqueles homens que representavam o Torá, que representavam a lei do Velho Testamento, aqueles que se diziam herdeiros de Abraão, agora eles começam a incitar a multidão, e a multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Condenado, condena ele, tem que condenar ele, solta Barrabás, solta Barrabás. E a multidão grita para que Barrabás fosse solto. O versículo 16 a 20, o texto diz que Jesus é injuriado com todo tipo de humilhação. Meus irmãos, é muito difícil a gente ler esses textos, porque diz então: os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura. Era um tecido, aqui era um tecido já muito desgastado, um tecido que a gente chama de aquele tecido que já perdeu a cor. Eles vertem ele como púrpura, tecem uma coroa de espinhos, não sei que tipo de espinho, nós não sabemos o que é, mas eles fazem uma coroa de espinhos e enfia na cabeça dele aquela coroa de espinhos. Os espinhos cravam na sua fronte, e ele começa a sangrar, com aquela coroa na cabeça, vestido com aquele manto púrpura, demonstrando assim que ele era um rei, nada mais do que uma
uma humilhação terrível. Ele os veste com uma roupa desbotada e depois eles voltam a vesti-lo com a sua própria roupa. E aí, meus irmãos, o versículo 18 vai dizer: saudavam dizendo: salve rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e pondo-se joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Aqui, meus irmãos, nesse período, Jesus ele passou pelo processo de ser açoitado. O que era o açoite? É necessário que você tenha uma visão do que é isso. Eles teciam um tipo de chicote de couro, e na ponta desse chicote de couro, desse chicote, eles colocavam pedaços de osso ou pedaços de ferro, de tal forma que quando você batia na pessoa, aquela ponta abria a carne da pessoa. E a pessoa ia perdendo sangue, a pessoa ia perdendo forças, ao ponto de alguns historiadores dizerem que às vezes a pessoa que era açoitada, normalmente era açoitada por 2 homens, 2 chicotes daquele, e a pessoa que era açoitada, muitas das vezes ela morria antes da crucificação, porque aquele chicote abriam as entranhas da pessoa. A pessoa, o sangue se esvaía por aquelas feridas, os órgãos saíam, e é isso que está acontecendo com o Senhor. Eles estão batendo nele, eles estão se ajoelhando diante dele, eles estão desafiando ele a agir como Deus, porque eles falam, eles cuspiam, eles põem de joelho, o adoram, numa atitude completamente abominável, e ele está ali, calado. Meus irmãos, a gravidade da agressão foi tamanha, que Jesus não conseguiu levar a cruz. A gravidade da agressão. Nós sabemos que Jesus ele era um homem forte. Jesus ele não tinha pecado, Jesus ele não tinha as fragilidades que nós temos física. Jesus era um homem forte, e ele não consegue levar a cruz, ele não consegue, ele vai se esvaindo em sangue, com aquela coroa na cabeça, aí eles tiram aquela veste púrpura dele, põem as vestes próprias dele, e chamam um homem chamado Simão Cirineu, que não tinha nada a ver com isso, que estava passando, vindo de uma roça, ele estava vindo do campo, ele era pai de um tal de Alexandre de Rufo, e colocam esse homem a carregar a cruz, para que Jesus fosse levado para o Gólgota. É muito difícil, meus irmãos, você ler isso, sabendo que quem estava aqui era o justo. Quem estava aqui era o Criador dos céus e da terra, aquele que era o amor encarnado, aquele que nunca cometeu um pecado, nunca poderia ter sido acusado, nunca poderia ter passado por isso. É Ele que está aqui. É Ele que está aqui. São perto de 9h da manhã e eles levam Ele. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus, o Deus que nós servimos? Primeiro, é que os decretos eternos de Deus se cumprem, meus irmãos. O nosso Deus,
ele não abre mão dos seus decretos eternos. Lá na eternidade, Deus já havia, a Trindade já havia decidido que o Senhor passaria por tudo isso. E Ele passou. Ele passou. Nós precisamos de aprender isso, meus irmãos. Os decretos eternos de Deus, eles não ficarão sem ser cumpridos. Põe isso na sua cabeça. Jesus se cala e passa por tudo isso, porque já estava decretado por Deus aquilo que iria acontecer. Nós vamos ver isso, os apóstolos falando isso em Atos, quando eles falam: olha, vocês simplesmente fizeram aquilo que estava decretado por Deus para que fosse feito. Segunda coisa que nós precisamos de entender aqui nesse texto, é que Jesus segue firme para cumprir a vontade estabelecida do Pai. Aqui nós temos o exemplo clássico de aquele filho que obedece à vontade do Pai a qualquer custo. Não importa o custo. Ele havia dito: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. E o jeito que Deus queria era exatamente ele passar por tudo isso. Então Jesus segue firme para cumprir a vontade do Pai. Aqui nós encontramos um inocente sofrendo humilhação diante de um amotinador, diante de uma montoeira de gente, que nós vamos depois falar dessas pessoas aqui. Então nós precisamos de entender que um inocente sofre uma humilhação terrível. Ele era e sempre será inocente. Ele era inocente. Ele não tinha nada que eles pudessem acusá-lo. E por último, o propósito de Deus para a redenção se cumpre. O propósito de Deus para trazer e lançar sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. E às vezes o que nós fazemos? Nós às vezes achamos que a nossa vida cristã é muito sofrida. Ser crente, ser evangélico, ser cristão autêntico é difícil, é sofrido. Meus irmãos, sofrimento foi o que nosso Senhor passou. E Ele passou por sofrimento. E nós precisamos de tomar muito cuidado, porque às vezes nós tratamos esse dia como um dia relaxado, nós tratamos isso de forma muito relaxada. A gente fala que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, que Jesus foi condenado por nós, como se isso fosse algo assim, de só menos. Como se nós estivéssemos falando de uma coisa qualquer. É difícil, meus irmãos, a gente ler um texto desse e vir aqui para frente falar nele. É o Senhor que está aqui. É o Criador dos céus e da terra, na mão de homens que se alegravam em arrancar sangue dele, na mão de homens que não eram dignos nem de olhar para ele. Aqueles homens não eram dignos nem de olhar para ele. Aqueles homens não eram dignos nem de estar na presença dele. E ele calado passa por tudo aquilo. Mas esse texto nos ensina, meus irmãos, sobre nós, os seres humanos, que no nosso estado natural nós somos perversos, nós nos alegramos com a injustiça, nós temos prazer no sofrimento do próximo. É isso que nós somos, porque esses homens refletem aquilo que nós somos. Eles se alegravam em ver Jesus sangrando. Eles debochavam, eles falavam: você não é rei dos judeus? Então faz. Meus irmãos, se Jesus quisesse e pudesse, que também ele não podia, porque ele tinha que cumprir os decretos eternos do Pai, da própria Trindade, bastava ele estalar o dedo. Bastava ele piscar os olhos. E tudo se encerrava naquele dia,
Mas esses homens maus, são pessoas verdadeiramente más. É isso que nós encontramos aqui. A maldade humana. Aqui, meus irmãos, nós entendemos o que é ser pecador. O que é ser pecador? Por isso que eu falei aqui, eu não acredito que alguém de nós aqui teria coragem de ficar parado olhando para aquela cena. Eles batendo nele com aquele chicote, aquelas peças na ponta daquela correia, cortando a sua carne, o sangue descendo e ele calado. E esse povo todo batendo palma, gritando: crucifica, 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 solta Barrabás, solta Barrabás. Meus irmãos, Barrabás não era digno nem de estar ali, um assassino. E a multidão gritava: crucificam, crucificam. Então esse é o estado natural do homem, e isso nos mostra, meus irmãos, que nós precisamos muito que o Senhor realmente transforme o nosso caráter, que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor faça de nós um novo nascimento, porque senão nós vamos continuar sendo como esses homens aqui. É necessário que o Senhor mude o nosso coração, mude a nossa maneira de agir, mude a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de ver as coisas. Nós precisamos de ser transformados. Esse texto nos mostra a verdadeira natureza do homem. O que o pecado gerou no homem? O que o pecado gerou no homem? Essa covardia, essa barbaridade, que, meus irmãos, hoje quando a gente ouve falar de guerras, a gente ouve falar de barbaridades que acontecem em guerras, a gente fica pensando, né, isso é dos tempos modernos. Não, aqui nesse texto nós encontramos essa barbaridade. Agora, o que fazer com esse texto, meus irmãos? Primeiro, você precisa reconhecer o preço pago por inocente pelos nossos pecados. Você precisa de reconhecer isso. Você precisa de reconhecer que Jesus sofreu tremendamente. Aí você diz assim: sofreu porque aqueles religiosos daquela época, aqueles homens do Sinédrio o acusaram, aquela multidão gritou: crucifica. Meus irmãos, ele morreu, ele passou por tudo isso por causa de mim, por causa de você. Eles estavam lá, mas foi por causa de mim, por causa de você. Então nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos de reconhecer o preço pago por um inocente pelos nossos pecados. Ele era inocente, e ele pagou um altíssimo preço por isso. Nós precisamos de entender que o sofrimento de Jesus está acima da nossa imaginação. Meus irmãos, eu sofrer como pecador, eu sofrer porque sou pecador, eu sofrer porque estou doente e estou com chikungunya e o pecado acabou com o meu corpo. Meus irmãos, tudo isso faz parte da minha vida como pecador. Ele não, ele sofre como inocente, e nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender que o sofrimento de Jesus está muito acima da nossa imaginação. Se você começar a imaginar essa cena, você chora, não tem como não chorar, não tem como. Se a gente vê isso acontecendo com qualquer ser humano pecador aí, a gente se desespera. Se nós parássemos aqui na rua e víssemos alguém com uma coroa de espinho na cabeça, sendo humilhado, batendo, e o couro comendo, e aqueles pedaços de ferro arrancando a carne da pessoa, que sai saía agarrada naquela tira de couro, arrancava os pedaços.
Eu duvido que qualquer um de nós aqui não entraria na confusão. Ah, vamos entrar. Ah, não. Isso não vai continuar acontecendo, não. E era isso que aconteceu com ele. Foi isso que aconteceu com ele. Quem foi humilhado é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos de entender isso. A humilhação foi o Criador de todas as coisas. A ira de Deus que deveria estar sobre nós estava sobre ele. A ira que nós deveríamos sofrê-la agora está sobre ele. Ele enfrenta tudo isso de cabeça erguida, calado. O sofrimento de Jesus tem que nos trazer, meus irmãos, tristeza. Nós às vezes ficamos, porque Jesus morreu pelos meus pecados, que maravilha, eu estou perdoado. Meus irmãos, o custo disso, nós podemos nos alegrar? Podemos. Nós devemos nos alegrar? Devemos. Mas é muito difícil você ficar pulando de alegria diante de algo tão bárbaro. É muito difícil você ficar assim, agora eu vou para o céu, Jesus morreu por mim. Meus irmãos, o que ele passou? O que ele passou? É difícil, muito difícil. Nós devemos sim nos alegrar, porque o Senhor alcançou o perdão para as nossas vidas, o Senhor alcançou a redenção para as nossas vidas, mas nós não podemos esquecer do que ele passou. Nós não podemos esquecer disso. Então o sofrimento de Jesus tem que nos trazer tristeza. E os religiosos o condenaram, a multidão apoiou, e nós somos os culpados, em virtude dos nossos pecados. Os religiosos o condenam, a multidão grita, crucifica, e a culpa é nossa. Porque nós é que estávamos lá. Eu vi determinada feita nem lembro mais aonde, isso tem tantos anos, diz que uma criança chegou perto de um quadro onde estava Jesus sendo crucificado, nesse sofrimento todo, e a criança vira para a avó e fala assim, lá avó, olha como os judeus judiaram de Jesus. Aí a avó vira para a criança e fala assim, não foram os judeus, esse aqui sou eu, esse aqui é você, nós é que estávamos lá, era nós que estávamos lá. Meus irmãos, aquele povo só representou a nós, só foram nossos representantes, porque ele morreu por causa do meu e por causa do seu pecado. Então, diante disso tudo, nós temos que entender o seguinte, nós não podemos tratar esse dia, essa sexta-feira, de forma relaxada. Nós não podemos simplesmente dizer, e não estou dizendo que nós estamos falando errado, não é isso, eu quero que vocês entendam, Jesus morreu pelos meus pecados, Ele alcançou a minha redenção com a sua morte na cruz do Calvário, mas isso teve um preço muito alto, meus irmãos, isso teve um preço muito alto, um preço muito alto. Então eu preciso de refletir sobre isso, eu preciso de entender sobre isso, eu preciso de pedir ao Senhor que me fale, que me mostre a dor e o sofrimento que Ele passou. E essa condenação de Jesus à morte, meus irmãos, foi real. Ele foi julgado, Ele foi condenado, Ele foi humilhado ao extremo, e tudo isso por nossa culpa. Nossos pecados estavam sobre Ele, e que nós tenhamos consciência disso, que nós não venhamos a ter uma vida relaxada diante dessa realidade, que nós possamos ter uma vida realmente entendendo, o que Ele passou por causa de mim, por causa dos meus pecados. Então nós precisamos de refletir sobre isso, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor realmente possa trazer ao nosso coração o entendimento daquilo que nós precisamos de saber com relação à sua morte. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar.